Gente, bom domingo. Pronto, como eu tinha prometido que ia fazer uma visão do jogo para esses 3 meses, fevereiro, março, abril, esse trimestral que eu sempre gosto de fazer, para a gente ver mais ou menos a situação e o que o jogo pode dizer em relação de forma geral, para todos nós, para o país, para a situação do jogo. Pela abertura, eu fui logo percebendo que esse primeiro jogo, vamos dizer, essa primeira mão, ela não mostra muito positiva. O jogo mostra pontos de cortes, como se fosse ter altos e baixos, como se ainda tivesse o peso em relação a essa questão da doença. Você vê que a 9 de paus, 9 de espada estão na mesma linha. 6 de espada, que são cartas que simbolizam o seguinte: o período parado, situações de obstáculos, situações de dúvidas, nada de clareza. Os 9 de espada é inquietação, né? O 6 de copas no meio das duas cartas mostra uma certa nostalgia, um período onde as pessoas elas vão sentir, ter uma tendência a uma melancolia, provavelmente sentindo falta de poder viajar, de poder ter carnaval, de poder, eu acredito que seja isso, porque como tá nesse período, já pegando primeira e segunda linha, pegando ainda o mês de fevereiro, a energia, então mostra realmente um certo peso. Você vê que o 6 de ouros lá na frente, depois do 3 de espada, porque o 3 de espada é carta de corte, perda, prejuízo, dor, traição, que mexe com o emocional. Você vê que tá o 3 de copas e o 10 de copas, então assim, são situações de pressão. Eu até acredito que nesse período de 3 meses ainda vai ter uma certa pressão em relação a essa questão da saúde, tá? Porque você vê que tem muita espada e muito copas. Então é como se tivesse um misto de inquietação mental misturado com inquietação emocional. Tensão, nervoso, as coisas realmente muito pesadas, algumas energias de morte. Quer dizer, você vê que começou o ano com essa questão desses acontecimentos naturais, muita chuva, muita coisa. Eu não estou vendo nem tanto, basicamente, a energia do Covid, 100%, mas o Covid, diante do que está acontecendo, essas gripes e tudo, traz um peso muito grande. Você vê que 8 de espada, 7 de espada. Então eu não posso dizer que as coisas elas estão em alinhamento de uma forma positiva. É aquele período que tem um peso, mas você vê que tem peso de inquietação, desconforto emocional, preocupação, mas você vê que vem a vitória do 6 de paus, 9 de copas, grandes alegrias, depois de um período, posso dizer que depois desse período de fevereiro, março, as coisas elas vão tendo sinais de melhora. Esses sinais de melhora não quer dizer que vai acontecer um milagre, né? Mas alguma freada, vamos dizer assim, porque rainha de ouros, 2 de ouros, mostra que já tenha um acontecimento ligado ao plano financeiro de uma forma geral, quer dizer, talvez um limite nesses aumentos, ou uma promessa de certa forma, algo. A rainha de ouros é uma rainha visionária, é algo que faça com que a gente tenha uma visão melhor de perspectivas, né? E que isso dê uma aliviada pelo fato da coluna do futuro. 6 de ouro, 3 de ouro, 3 de paus, 6 de paus e as de copas. Essa última coluna, ela dá uma aliviada, né? No momento presente. Você vê que o valete de paus aqui, ele sai, você vê que na primeira mão quase não sai realeza. Isso significa que muita coisa ainda tá, eu posso dizer, meu Deus, assim, como se tivesse alguma coisa na sombra, como se não tivesse muita ação do povo de poder, como se todo mundo tivesse preocupado com as suas coisas, e como se não tivesse grandes acontecimentos. Então, assim, provavelmente a gente não vai ouvir falar de muitas coisas ou de muitas ações. Vai acontecer alguma coisa, mas acredito eu que seja lá para março, final de março. Agora, as coisas estão muito ainda focadas em os acontecimentos naturais, viu? Então vamos rezar muito para não acontecer nenhuma grande tragédia, nenhum grande peso dentro das coisas naturais. Porque como tem muita espada, ela traz muita inquietação, corte, que gere prejuízo. Então, tentar evitar, vamos dizer assim, excessos,
tomar impulsos, isso de uma forma geral. Nós, pessoas, né? Porque a energia, ela não tá favorável para grandes ações. Vamos fazer, vamos lutar, vamos continuar lutando, óbvio, né? Mas o baralho manda realmente não confiar demais em grandes acontecimentos nesse período. E muita melancolia. Eu vejo muito acúmulo de energia, de pensamento, de inquietação e de sensação. Sabe quando você entra numa egrégora, vamos dizer assim, de energia, que começam a vir aqueles medos, medo de ter que trancar tudo, medo de ter que regredir, medo de ter que acontecer alguma coisa que tem que frear, embora tenha alguns sinais. Então, assim, o que eu vejo, para ser sincera, até aconselho, eu sei que a informação ela é muito importante, mas para pessoas que têm a tendência a ficar impressionada as coisas, é melhor nem assistir jornal, nem assistir nada. Assistir filme. Porque aquilo que você não absorve mentalmente, você não cria na sua mente. Aí você cria uma egrégora, aí outra egrégora, outra pessoa pensa, outra pessoa. Daqui a pouco todo mundo tá pensando que o mundo vai se acabar. E daqui a pouco o mundo se acaba mesmo. Tá entendendo? Então é como se existisse um peso energético no mundo. Não é no Brasil. Né? Aqui a gente ainda tem um filtro, porque tem muita gente religiosa, muita gente que tem fé, que tem pensamento positivo, mas o jogo diz, nesses primeiros 3 meses, nessa primeira mão, que pega já mais ou menos fevereiro, março, não tem muitas mudanças, tem que ter cuidado, sim, o 10 de paus é a opressão, essa linha do 7 de espada, 2 de espada, 10 de paus, 7 de paus, perto do rei de espada, ele mostra que vem um acúmulo de acontecimentos e de inquietações. Eu não sei se são acontecimentos de mortes, né? Porque como o 8 de espada ele é uma carta que traz a energia do luto, né? Do peso, e ele tá numa sequência aonde eu não sei se é mortes naturais, se é morte sobre algum acontecimento de tragédia, eu não tenho como dizer, mas tem um peso, o jogo fala. E depois desse peso aqui, aí aparece uma melhora. Aí você vê que indo para a coluna do futuro, depois dessa maré, que não tem por onde correr, porque o baralho fala que é uma descarga de energia negativa, é um peso, é um acontecimento meio que inevitável, vamos dizer assim, alguma tragédia, ou alguma morte em si, morte de pessoas que de alguma forma em seguidas, não morte de pessoas comuns, de repente pessoas famosas, porque é algo que traz tipo um choque, né, de acontecimento, e depois tem uma melhora. Então o que o jogo diz? É um período onde não vamos avançar demais, não vamos alimentar medos, vamos evitar a energia dos excessos, vamos ter assim cuidado com esse negócio da saúde, porque precisa ter cuidado, porque não está resolvido, a energia ela tá carregada nesse período. Eu até acredito que vai dar uma aliviada para abril em diante, aí vai começar a dar uma limpada, mas as coisas vão começar a dar uma melhorada, no sentido de saúde mesmo, mas por enquanto ainda tem um peso, tá? Você vê que na segunda mão, que quando eu coloquei, eu já vi que justamente essa segunda mão, no decorrer do ano, porque assim, quando a gente coloca a primeira mão, geralmente a gente faz um jogo desse completo, ele pega uma visão geral de até 6 meses. E na segunda mão, mais uns 6 meses. Porém, eu tô focando na visão desse trimestre, né? Mas pode ser que a coisa se alongue. Os acontecimentos, eles não tem como a gente prever tempo exato. Mas como a primeira mão me mostrou muita espada, muito copas, que é muita inquietação emocional, eu acho que tem muita gente muito preocupada. A gente não pode nem imaginar que, logo, as pessoas que têm muito dinheiro não, né? Estão preocupadas, mas tem muito dinheiro, tem de onde tirar. Mas você vê que a primeira mão aqui, ela tem muita inquietação, muita perturbação, muita inquietação emocional e mental. Muita espada e muito copas. Então não tem nem escapatória de eu dizer que a energia ela não está inquieta. Tem muita gente inquieta, muita gente com medo de perder emprego, tem muita gente apavorada, tem muita gente com muito pensamento fazer uma coisa, fazer outra, se resolver, ir embora. A energia está muito assim. Porém, na segunda rodada já melhora muito.
Primeiro que já aparece muita realeza, já mostrando que vai começar a ter muito movimento, acredito eu, que abril em diante as coisas, por causa da política, vai começar a dar uma movimentada, porque é um ano político, então provavelmente as coisas começam a melhorar subitamente, né? Porque a energia, você vê que a energia do Ouros tá reinando nessa jogada. Então vamos ficar atento, né? Para as promessas miraculosas que vão aparecer e para as energias de dinheiro. Não sei se é dinheiro no sentido da palavra mesmo, dinheiro mesmo, a moeda, ou se seria acontecimentos, baixar preço, não sei o que. As pessoas têm a impressão de que as coisas vão melhorar, que as coisas estão. Que é tudo enganação, viu? Você vê que o 10 de ouros está aqui, é quem fecha, 10 de espada, ruína. Então, o que vier de melhora, baixa aqui, baixa acolá, pode ter certeza que quando entrar passou as eleições, assumir o próximo ano, o negócio pesa. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vejo o 10 de espada na coluna do futuro, ele tá rompendo, ele tá ceifando o 10 de ouros. Então, o que vier de promessa ou de acontecimento que dê a impressão que a coisa melhorou, é tudo falso, é tudo sem nenhum alicerce, porque o 10 de espada mostra em seguida a ruína. Então, se oferecer der limite de coisa, são coisas que a gente já sabe que são repetitivas, que acontece sempre. E eu tô dando exemplos de algumas coisas que pode acontecer, limite de crédito, dinheiro chegando, ajuda de governo, essas coisas. É só ilusão, porque depois vem a multa aí, vem a conta. Porque o 10 de espada é inevitável. Ele mostra a ruína do 10 de ouros. O castelo que se cai, que é construído na areia. Então tenha muito cuidado nesse período de abril em diante em relação a ilusões. Porque aqui você vê que tem cortes e ilusões. Promessas com farturas, mas o valé de espada vem a falsidade. É mentira. Tem 2 homens, rei de copas e um rei de paus, que vai entrar aí com muita força contra nesse período agora mesmo. Né? Acho que a partir de abril, maio, por aí, talvez as candidaturas começarem a ser colocadas. É um rei de copas e um rei de paus. O rei de paus tem muita força. Força na palavra, força no sabe. Ele entra para competir mesmo, 5 de paus. Então são 2 homens que aparecem com muita força. Eu não sei se... Porque o rei de copas, ele geralmente entra, faz muito barulho, vamos dizer assim, pela energia da docilidade, da força da palavra. A palavra doce, forte, confiante. Mas acredito que não seja. Mas o rei de paus, ele vai competir de igual para igual com o Bolsonaro. Porque tem 2 homens. Mas um toma a frente competindo com muita força. Agora é muito perigoso esse jogo aqui, viu? Porque vai ter um jogo de poder, uma energia... Vamos prestar atenção quais são as promessas ou os acontecimentos súbitos de melhoria que vai acontecer a partir de abril, maio, junho, para esse período. É isso que o jogo fala. Porque você vê, 5 de espada cortando o 5 de ouro. 5 de espada é vingança. Aí o ar de espada cortando com lágrimas, cortando 7 de ouros. 7 de ouros são propostas que vêm para com que você pegue, achando que vai realmente é uma coisa boa, mas aí vem cortada, né? Se afirma. Então, assim, ficar atento, porque tem sim uma falsa melhora ou um acontecimento financeiro, no sentido de baixou subitamente a gasolina, ou então as coisas começaram a baixar, ou tem uns créditos aí que estão sendo liberados. Tem uma coisa aí que eu não sei, não tem como a gente adivinhar, porque não dá para adivinhar, mas que o baralho diz que no final das contas, quem se comprometer com esse jogo, ou porque geralmente, pelo que eu tô vendo aqui, muita gente vai entrar, porque a energia do dinheiro vem muito forte, a energia do material, da coisa matéria, né? Da energia da matéria. Eu não sei se chances de concurso, muita abertura de coisa para entrar dinheiro, não sei. Mas é uma coisa que é furada. O resultado é corte. Então vamos ter cuidado, vamos ter atenção. Lá no começo, a Casa da Saúde tem que ter atenção nesse período, esses 2 meses.
fevereiro e março, tem uma coisa meio delicada, tem um peso emocional, tem alguns acontecimentos que vai dar um certo medo, porque o Espada e Copas, ele traz essa inquietação emocional, essa perturbação, né? Mas que, no final das contas, você vê ali que tem vitória, né? Isso passa por cima desses obstáculos e a gente já tá vivendo essa tensão, né? Muita gente, eu digo isso porque hoje eu tô no comércio e eu vejo muita gente com muito medo de repente ter que parar, ter que diminuir, muita gente freando. E isso talvez seja justamente muito pensamento e muita inquietação emocional, mas vai passar. Não acredito que a coisa piore de uma maneira que pare tudo. Não, dessa vez eu acredito que não, porque como você vê que tem muita carta de medo, de inquietação, de dúvida, de corte e de acontecimento, sim, tem umas mortes aqui, assim, não vou dizer morte, mas a palavra no jogo é luto, tem lutos aqui, mas tem a vitória rápida, a alegria, não é uma coisa pesada 100%, né? Isso aí já dá uma aliviada na gente. E pra gente encerrar, né, vamos ter fé, pensamentos positivos, prestar atenção, não se iludir, né? Dizer aquela coisa de não criar grande expectativa, pensar bem, ver as coisas de uma forma. Vamos tentar não errar, vamos tentar olhar para as coisas certas, pesar o prós e o contra, né? E ver se o prós está maior do que o contra, então vamos lá no prós. É assim, as coisas têm que ser equilibradas, né? Pois um abraço, gente, e todos os dias, de segunda a sexta, com a carta do dia, e todo domingo com a carta da semana. E aí as previsões, dicas, orientações a gente vai dando sempre de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, porque a gente vai pegando o trimestre, tá? E vamos ver o que vai acontecendo, vamos vendo o que tem, o que o jogo tá dizendo e vamos dando seguimento. Um beijo, gente, e até a próxima, se Deus quiser.